Olá, alunos, boa noite. Esta é uma aula de linguagens e códigos. É a nossa terceira aula do segundo semestre. É uma aula para o primeiro termo do ensino médio da EJA. Tá? Eu sou a professora Márcia. Apresento a vocês o meu colega, o professor Mauro Marcel. Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma vez com vocês, professora Márcia, é sempre um prazer. Então, vamos lá, gente, olha só. O tema de nossa aula hoje é usos, significados e influências das linguagens, tá? Como vocês sabem, essa é uma aula de linguagens, portanto, nós englobamos aqui 3 disciplinas: arte, língua portuguesa e língua estrangeira moderna, inglês. Quais são as habilidades que nós iremos trabalhar hoje, né, nessas 3 linguagens? Investigar as artes e as práticas literárias e culturais como patrimônio cultural no contexto da cultura urbana. Como objetos de conhecimento, hoje nós vamos falar um pouquinho do teatro da antiguidade clássica grega, as variações linguísticas, linguagem canônica e não canônica, e as influências da língua e cultura inglesas em nosso idioma. Agora vamos dar uma revisadinha rapidinho no que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós vimos os naipes dos instrumentos musicais, né, na música erudita popular, a produção de significado nas diferentes linguagens, linguagem verbal, não verbal e os regionalismos, e a compreensão de textos visuais utilizando a língua inglesa. Agora vamos começar pela nossa primeira interação aqui no chat. Eu quero que vocês me respondam em um minutinho aí. O que vocês acham para vocês que é teatro? O que é teatro? Qual é a diferença entre comédia e tragédia? Em um minutinho a gente volta. Muita gente participando, professora Márcia, sempre legal. O pessoal aqui interagindo conosco, olha só, a Patrick, Edmilson. Professora, o que eles escreveram está na tela, né? Sim. Então, o que o Patrick diz, né? Que teatro é para fazer rir. Está certo isso, professora? Olha, Patrick, ele escreveu que a comédia, né, Ah, a é comédia, para fazer rir. a comédia fazer Realmente, rir, né? Patrick, está corretíssimo, tá? Mas a Leandra diz que é uma representação. É, o teatro é uma representação. Está correto também, Leandra, né? Claro que a gente vai explicar um pouquinho melhor, mas basicamente é isso. O Patrick continua participando, ele diz que a tragédia é para fazer chorar. Está certinho também, Patrick. Mais ou menos isso. E o Edmilson diz que, olha, ele se refere ao lugar, né? Como o teatro, o local onde se realizam as peças, né? Onde se fazem as Exato. apresentações. Está certinho também. E a Genivânia diz que comédia é uma coisa boa e tragédia é algo ruim. Então, Olha, Gerivânia, né? Tá
não tá tão certo assim, mas agora a gente vai juntos aqui construir esse conhecimento para a gente ver o que é, né, a tragédia e a comédia e o que as diferencia, né, o que as torna tão especiais aí. Vamos lá. Olha só. Vamos conhecer um pouquinho do conceito de teatro, tá? Gente, o que é teatro, tá? Teatro, gente, nada mais é. Primeiro, teatro, o termo teatro. A palavra teatro deriva do grego teatron, que significava lugar de onde se vê, tá? Então, e a estrutura dos teatros antigamente, na época da Grécia Antiga, né, que é quando começa o teatro ocidental, ele era uma estrutura de arena, exatamente como os estádios de futebol, tá? Por isso, o lugar de onde se vê, ou seja, era essa arena circular, né, cercada por arquibancadas, ela tinha uma visão, permitia ao público uma visão privilegiada. Então, mesmo quem estivesse lá na última cadeirinha, na última arquibancadinha lá de cima, conseguia ver e ouvir com clareza, com precisão, tudo o que estava se passando ali na interpretação, ali na representação dramática, certo? Então, lembre-se, guarde essa palavra, teatro, teatron, lugar de onde se vê, tá? E aí vocês falam, professora, mas hoje os estádios de futebol têm essa mesma conformação? Sim. Observem, né, que quando vocês vão assistir um jogo, né, quem já foi a algum estádio assistir jogo de futebol, né, professor Mauro? É o espetáculo, né? O teatro. Exatamente. É quase que uma encenação teatral, o jogo de futebol, Isso, né? exatamente. Então, quando você está lá, né, no teatro, assistindo o jogo, né, observe que de qualquer lugar onde você olha, você consegue ver direitinho a bola, o juiz, os jogadores, o gol, o pênalti, né? Consegue observar direito, ver quem são os personagens que atuam ali naquele jogo, que não é teatro, né? Sim. Mas que estão Pois é. estão Então, para gente, serem vistos, né? Exatamente. E aí a gente tem essa noção de que os esportes, hoje em dia, especialmente o futebol, por isso que eles são colocados numa arena, para que o maior número possível de pessoas possa ver com precisão, tá certo? Então, gente, o teatro, ele surge dessa forma na Grécia Antiga, como uma forma de interpretar, né, textos, personagens, tá? Ou seja, o teatro ele faz um recorte, ela é uma arte que realiza um recorte do nosso cotidiano. Tá? Então, na Grécia Antiga, nós tínhamos dois estilos principais, a tragédia e a comédia. Tá? Aí o Patrick escreveu aqui que a comédia faz rir e a tragédia faz chorar. Mais ou menos isso. Né? São características um pouquinho diferentes. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, um pouquinho agora, né, nesses primórdios do teatro. Tá? Então, voltando ao que eu estava explicando, né, por que os homens, né, os gregos, resolveram começar a fazer o teatro? As festas teatrais, né, as peças teatrais, elas surgem das festas chamadas dionisíacas. As dionisíacas eram festas em honra do deus Dioniso, que era o deus da alegria, da pujança, da fertilidade, do vinho. Era um dos principais deuses do panteão de deuses. Né? Vocês lembram, já devem ter visto isso em história, que a religião dos gregos, nesse período, era uma religião politeísta, ou seja, eles tinham vários deuses. Na verdade, eles tinham Deus para tudo. Né? Era Deus do fogo, era o Deus do mar, era o Deus da arte, era o Deus da alegria, era o Deus do amor, o Deus do inferno, enfim, eles tinham Deus para tudo. Né? Sim. Tá? Porque, na verdade, gente, os homens, o ser humano, ele sempre teve a necessidade de explicar os fenômenos da natureza. Como ele não tinha, né, ainda um conhecimento científico, técnico para fazer isso, então ele pegava, né, e criava deuses, e tudo que acontecia de ruim, uma catástrofe, uma tsunami, o vulcão entrou em erupção, foi a ira do deus tal. O deus tal ficou muito bravo porque a gente não fez a oferenda e a festa para ele. Então, essas festas eram comuns na Grécia. Então, tinha, claro, as festas das colheitas, né, quando eles, né, tinha aquela fartura das colheitas no final do ano, né, no final da safra, enfim. Mas também existiam essas dionisíacas, que eram uma das principais festas. Né? Porque o vinho era o grande produto de exportação da Grécia, era o grande carro-chefe que trazia dinheiro, né? Trazia a riqueza, a comercialização para a Grécia. Né? E aí, então, existia essa festa que ela durava de vários dias, né? Às vezes durava uma semana inteira. Tá? E, neste período, então, nós tínhamos aí as dionisíacas. E nesses festivais, claro que não existiam só apresentações de teatro, tá, gente? Existiam apresentações de esportes. Até hoje, a maioria dos jogos, né, olímpicos que a gente vê, arremesso de martelo, arremesso de disco, salto com vara, salto em distância, maratona, tudo isso deriva desse período. Então, tinha essas apresentações esportivas, mas também tinha as apresentações teatrais. Né?
Então, vamos tentar entender um pouquinho o que é tragédia e o que é comédia. Tá? Então, gente, olha só. Os festivais teatrais eram patrocinados por cidadãos ricos, né, que eram os chamados mecenas. Hoje nós temos patrocínio, né, do governo, de empresa privada. Naquela época, não. Nós tínhamos alguns cidadãos ricos, que eram os mecenas. Eles patrocinavam, então, aí, esses festivais, né, e essas companhias teatrais para que elas pudessem competir. Tá? Era uma competição. Então, vários grupos apresentavam as suas comédias e as suas tragédias. E, geralmente, né, aquele que fosse mais aclamado pela população de modo geral, ganhava, né, o campeonato daquele ano, né, e ainda ganhava uma boa ajuda em dinheiro, para ajudar já a montar a peça do ano seguinte. Certo? Mais ou menos como o carnaval. Né, aqui no Brasil funciona. Então, além de fornecer subsídios financeiros às diversas companhias, eles ainda destinavam uma quantia vultosa em dinheiro para a premiação das peças mais aclamadas pela polis, nos estilos tragédia e comédia. Tá bom? Olha só. Então, tragédia e comédia gregas. Tragédia, gente, a palavra tragédia vem de dois vocábulos, é a contração de dois vocábulos gregos. Tragós mais oédia, que significava o canto do bode. Vocês vão falar, nossa, professora, que palavra estranha, né? Tragédia, o canto do bode. Sim, o canto do bode. Por quê? Né? Não sei se vocês já repararam, aí quem morava assim, em cidades do interior, já viu em fazenda, geralmente os bodes, né, os bichinhos, antes de morrer, acho que eles pressentem que vão morrer, que vão ser imolados, né, que vão ser consumidos dali a pouco. E eles dão um canto triste, um balido triste, né? Um pouquinho antes ali de ser abatido. Então, é como se ele estivesse antecipando, ele já estivesse prevendo a sua morte. Por isso, o canto do bode. Isso acontece mesmo, né? Eu não sei explicar como, mas é científico. Tem coisas que a gente Muita não gente consegue já viu. explicar, né, no Né? mundo animal, né? É. Mas acontece sim. Mas o bode é um dos animais que ele consegue sentir Sim. a sua morte futura ali próxima, né? Bom, enfim. Então, nós tínhamos aí, né, a tragédia. E por que tragédia o canto do bode? Né? Por que ele chora? Por que ele antecipa, né, o seu destino inexorável? Ele sabe que ele vai morrer. Exatamente como o herói trágico. Todas as peças de tragédia, a figura se passa toda em torno, a história, né, se passa em torno de uma figura central, que é o herói trágico. Esse herói, ele luta a peça inteira contra um destino inexorável, ou seja, ele não vai conseguir mudar esse destino nunca. Ele sabe que ele vai morrer de maneira trágica. Tá? Então, a peça inteira ele luta em várias peripécias para tentar se livrar daquilo, mas no final ele acaba morrendo tragicamente de qualquer jeito. Ponto. Tá? Essa é uma característica forte da tragédia. Né? E a questão, e por que a tragédia tinha essa característica muito importante? Porque a tragédia, gente, ela propiciava aos gregos o sentimento de catarse, ou seja, a pessoa ficava tão entretida, né, e tão emocionada, e se colocava tanto no lugar daquela vítima, daquele trágico herói, né, da peça, que as pessoas choravam e ali elas purgavam, elas colocavam para fora todos aqueles sentimentos retraídos, né, que elas não poderiam, né, livremente expressar, né, no dia a dia, comumente, tá? Para não demonstrar fraqueza, especialmente os homens. Tá? Porque eram todos guerreiros, né, enfim, não ficava legal homem ficar chorando. Né? Então, por isso que já tinha as tragédias, né, para o pessoal poder, né, purgar tudo ali, colocar tudo ali, os seus sentimentos, e se colocar no lugar daquele herói trágico, dentro do que a gente chama de catarse. Para que vocês entendam essa questão da catarse, eu vou explicar uma coisa bem rapidinho. Por exemplo, quando a gente está em casa vendo filme de terror, que você começa a falar com a televisão, não entra aí, olha, o cara está atrás da porta, volta, né? E você acaba falando com a televisão. Por quê? Você já está em catarse. Você está tão entretido naquilo que na sua cabeça é inconsciente. Você acredita que a pessoa vai ouvir você. Você esquece que aquilo é uma gravação, que aquilo já aconteceu e que aquilo é tudo uma mentira. Né? Uma pantomima, uma bobagem aquilo. Não. Você está tão entretido ali que você se identifica tanto com aquela situação e com aquele personagem que você tenta, de todas as formas, dissuadi-la a entrar naquela sala, porque o fantasma ou o monstro, sei lá, está atrás da porta. Chega um momento que você é o próprio personagem, você é o próprio herói que está tentando fugir de alguma situação comprometedora, né? Esse é que é a catarse, né? Você sente o medo, o pavor, o terror que Exatamente. o herói está sentindo, né? Você se identifica com ele. Exatamente. Tanto que você fala com a televisão, não entra aí. Quer ver coisa mais legal, professor Marconi? É assistir novela com mãe, com tia, com avó. Uhum. Porque elas É verdade. gritam, elas falam.
né? Principalmente aquelas cenas, né, onde a mocinha acaba brigando com a vilã, aí elas ficam, isso aí, bate mais, não sei o quê, essa sem vergonha. Antes a gente Como se elas fossem ouvir o que você está falando. nas novelas antes, né, as atrizes, algumas apanhavam na rua, as vilãs, né, porque as senhoras Exatamente. não conseguiam confundir, diferenciar a realidade da fantasia, né? Sim. Tamanho o grau de catarse. Sim, muitas atrizes, né, famosas, inclusive, chegaram a ser atacadas, né, por fãs furiosas na rua. Você é Isso, muito má, você tem que apoiar porque você é má. Mas eu não exato. sou fulana, eu sou atriz, fulana é personagem. Não interessa aí, né? É Sinal que o complicado. texto é bem escrito, que é bem desenvolvido, que a peça teatral é bem composta, E que né? a novela, a A atriz da novela novela, a é atriz, muito o boa atriz, filme. convence, né? Tá? Agora vamos falar um pouquinho da comédia, tá, gente? A comédia, como todos sabem, é um estilo que justamente ele serve para o contrário dessa catarse. Você também tem catarse, mas é uma catarse diferente. Ao invés de você se compadecer, né, do destino trágico daquele personagem, você vai rir através de peripécias que acontecem o tempo todo, que são situações cômicas, engraçadas. É aquela coisa, né? É um rolo aqui, outro problema lá, outra coisinha ali, e no final aquilo se desenrola, né? Nós chegamos aí a um desfecho final geralmente favorável. A comédia, diferente da tragédia, ela sempre tem um final favorável ao seu protagonista. E, claro, né, a comédia ela serve justamente para mostrar, né, os defeitos humanos de uma maneira bem humorada. Então, todos os personagens da comédia geralmente são bufões, são ridículos, enfim. Então, nós temos aí dois grandes, né, teatrólogos gregos na história. Nós temos Aristófanes, que é um grande comediógrafo, né, escreveu As Rãs, A né, Lisístrata, Lisístrata, né, a guerra do sexo. a greve do sexo, que é A guerra na greve do engraçadíssimo. sexo, A greve do greve do sexo. Eu falei sexo, guerra, desculpa. A que ela greve, é divertidíssima essa peça, né? maravilhosa. E nós temos aí também, né, Ésquilo e Sófocles como grandes tragediógrafos, né? Sim, Suas Sófocles, tragédias. né? Prometeu acorrentado, meu Édipo Deus, Rei. né? Édipo Rei, Édipo né? Rei. Então, vamos lá, gente. Continuando aqui, tá? Então, gente, a comédia tem por finalidade abordar de forma caricata os temas polêmicos do cotidiano da polis, fugindo ao caráter épico histórico da tragédia. Assim, tipos dos mais diversos estratos sociais são satirizados em peças, onde as peripécias ditam o tom e o ritmo da narrativa, né? Então, vamos lá. Agora, gente, vamos para o primeiro desafio desta aula. O que vocês irão fazer aí em casa, tá? Para essa atividade, vocês escolher uma peça teatral qualquer, ou um capítulo de novela que você lembra, uma série de TV que você gosta, ou até um filme, né, cinematográfico aí da sua preferência. Você vai assistir com atenção esse capítulo aí no YouTube, na televisão, enfim. E você vai procurar identificar que gênero que é. Se é drama, se é, né, se é comédia, se é tragédia, o que que é. Então você vai identificar o gênero, o tema ou o enredo, né, ou seja, o assunto, né, em torno daquela representação. Quem são os personagens principais, o conflito central, que sempre tem que ter um conflito, tá? Sempre tem uma disputa de alguma coisa, e no final, somente no final, né, é que esse conflito é resolvido. E aí a peça acaba, tá? O desfecho da obra, enfim, né? Você vai anotar tudo isso aí no seu caderno. Aí você vai pesquisar na internet registros em vídeo, que tem, tá? De peças teatrais como Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, né, que é uma tragédia, e As Rãs, de Aristófanes, que é uma comédia. Aí, depois que você já assistiu, você vai comparar, né, essa tragédia, essa comédia gregas que você assistiu na internet, nos vídeos, com esse capítulo de novela, esse filme da sua preferência, da sua escolha. Tá? E você vai fazer uma análise, né, comparativa entre essas peças que você assistiu. Aí você coloca título, autor, personagem, tema, contexto histórico e, finalmente, as suas opiniões subjetivas, ou seja, o que você achou, você gostou, você achou legal, por quê? Né? E aí você faz um comparativo entre as obras, tá bom? É isso. Então, vamos agora para a segunda parte da nossa A aula. parte da aula de língua portuguesa, Professor pode ser a Mauro. tela comigo. Então, na parte de língua portuguesa, vai estar bem conectada com o teatro. Nossas aulas sempre são interdisciplinares, né? Então, o gênero dramático. Vamos falar de dois assuntos hoje, né? Que é a linguagem formal e não formal e o gênero dramático. O gênero dramático é o texto teatral, é o texto feito para ser encenado. E ele tem algumas especificidades, né? Tem algumas características peculiares do texto que é para ir para o teatro. Você tem esse texto tanto no teatro
teatro, quanto no cinema, quanto na novela, é o texto para ser atuado. Porém, o gênero dramático para o teatro, ele tem o que é específico, né? Porque não tem câmeras, ele é o ator, né? E é a plateia. Portanto, para que a gente consiga fazer uma leitura adequada, a gente tem que saber que alguns elementos nesse texto são fundamentais. O desafio da aula de artes é que vocês leiam um texto, né, do gênero dramático, leiam uma peça teatral. Então, para que você consiga ler essa peça e tirar melhor proveito, é necessário que você se atente para alguns pequenos detalhes. Então, na tela, por favor, que a gente vai ver esses detalhes. Olha só, não é antes... Isto, ao gênero dramático. São os textos escritos com a finalidade de serem encenados em uma representação teatral, teledramatúrgica ou cinematográfica. Este texto possui como características, importantíssimo, legendas. O que são as legendas no texto de teatro? É indicativo de quem é o interlocutor de determinada fala, ou seja, a legenda indica quem fala o quê, quem fala onde. Por exemplo, é o Édipo, é a Jocasta, que é a esposa-mãe do Édipo, ou seja, quem é o personagem que fala, a legenda. A rubrica, geralmente grafadas em itálico ou entre parênteses, indica sugestões ou determinações do autor em relação a cenário, marcação de palco, disposição dos adereços de cena, ou mesmo reações e características físicas e psicológicas dos personagens. Por exemplo, o personagem fala algo e tem pausa, um silêncio dramático, e ele emenda uma fala. Ou então, o personagem interrompe o outro. Tudo isso, a legenda, a rubrica vai indicar. E, finalmente, né, o texto, que a gente sabe como é um texto para ser atuado, o texto é escrito em diálogos ou falas. Gente, uma coisa importantíssima, para você que não está muito acostumado com a leitura, leu aqueles romances longos, uma ótima dica é você começar lendo peças teatrais, que tem muita ação, as coisas acontecem bem rápido, são textos geralmente mais curtos, né, porque as ações geralmente se passam no palco, e é muito dinâmico. Então, eu e a professora hoje vamos interpretar uma pequena cena teatral aqui, né? E vocês acompanhem na tela conosco, por favor. Vamos lá, então? Então, gente, para que vocês entendam, eu vou fazer a parte do narrador, né, que vai ler as rubricas, e também, né, a personagem aí... Dorinha. A personagem Suzana. A personagem Dorinha, desculpa. Dorinha. Eu faço a Suzana, sem problemas. Vamos lá. A curiosidade mata. Entram Dorinha e Suzana, vindas da lateral direita do palco. Dorinha carrega nas mãos uma carta. Dirigem-se ao centro do cenário, esbaforida, como se temessem ser surpreendidas. Precisamos saber o que está escrito aqui, Suzana. Será que vão mesmo nos mandar embora e contratar gente nova? Não quero nem pensar. Vamos abrir então e ver logo de que se trata, horas. Mas temos que abrir com cuidado, ou vão perceber que alguém buliu aí. Já sei. Vamos para o bico da chaleira. O vapor derrete a cola e voa lá. Sei não. Ainda acho que isso não é uma boa ideia. Se nos descobrem, estamos fritas. Você é besta mesmo? A gente lê e depois põe lá de volta. Ninguém vai nem perceber. Ai, tô com medo. E depois, como é que a gente vai botar a carta lá de novo? Bora resolver essa pendenga de uma vez. Arrastando Suzana pelo braço, vão até um canto do cenário, onde há um fogão e uma chaleira sobre ele. Pegando a chaleira... Anda, me ajuda aqui, depressa. Suzana, segurando a carta com as duas mãos, começa a passá-la sobre o vapor. Tá abrindo, mas a carta tá ficando toda enrugada. E para que existe ferro de engomar, criatura? Depois a gente passa ela e fica ali retinha de novo. Tomando a carta da mão de Suzana, dá isso aqui. Tira a carta do envelope e aperta bem os olhos para ler. Droga, a letra está muito pequena e esqueci os óculos. Lê você, toma. Estende o papel para Suzana. Suzana, pegando o papel, lê pausadamente, silabando. Saudações. Espero que esta lhe encontre... Olha, acho que está marcando o encontro, hein? Com Saide... Quem será Saide? Se seu primo souber que a patroinha está deitando água fora da vasilha, não há de gostar nada. Sua tonta, não é nada disso. É uma forma de cumprimentar. Imita. Saudações. Espero que esta lhe encontre com saúde. Você tinha me dito
Você tinha me dito que sabia ler, não, sua pamonha? Ler assim, ler bem explicadinho, você mesmo não. Sempre fui meio de mal com as letras. Esse texto foi criado especialmente para esta aula e a questão na tela para você respondam em 1 minutinho. Quais as diferenças entre a linguagem canônica e a não canônica? Cite uma característica de cada estilo. Canônica sendo a linguagem formal e a não canônica a linguagem informal. Cite um exemplo e já voltamos. 1 minutinho. Muito obrigado pelos elogios com relação à nossa atuação, né? Tentamos. Gente, a linguagem canônica, na tela, por favor. Após a leitura, verificamos que a língua sofre influência e apresenta características distintas de acordo com o seu uso corrente, né? Dessa forma, percebemos que existem duas possibilidades de uso. A não canônica é a informal, que utilizamos no nosso dia do cotidiano ao falar com amigos, parentes e conhecidos em um ambiente íntimo, né, apresentando traços da oralidade, tal qual as duas personagens da peça. E a canônica formal sendo utilizada no ambiente de trabalho ao lidar com pessoas com quem não expressamos afinidade, como clientes, chefes, e na escrita formal, tal qual nos disse nosso aluno José René. Muito bem. Então, gente, o segundo desafio desta aula vai ser análise e compreensão de texto. De acordo com o texto que a gente leu, respondam no caderno de vocês, tá? Na opinião de vocês, por que vocês acham que a Dorinha e a Suzana resolveram abrir a carta endereçada à patroa delas? Conforme a leitura do texto, a carta tinha caráter formal, era uma carta de alguma empresa, uma impessoal carta sobre negócios, ou era informal? Uma carta com linguagem coloquial, do dia a dia, escrita por alguém próximo, como um familiar ou amigo íntimo. Escreva um texto curto relatando um caso de confusão ou um mal-entendido provocado pela escrita não canônica com traços da oralidade. Tá? Agora, gente, né? A gente vai fazer esse exercício aqui em casa, tá? Vocês vão escrever no caderno de vocês uma palavra de origem inglesa assimilada pela língua portuguesa em nosso vocabulário cotidiano, tá bom? Então, vamos ver um pouquinho da influência inglesa na nossa língua. Na nossa língua, a gente encontra várias palavras, né, gente, que a gente sabe que são de origem inglesa. Muitas ainda estão grafadas, né, como na sua origem. E outras já foram abrasileiradas. Olha o exemplo aqui. Shampoo, uísque, pijama, futebol, piquenique, tênis, pudim, sanduíche, trem, né, etc. Tá bom? Então, nós temos aqui, né, algumas, né, palavras, tá? Diferentes dentro aí do nosso idioma de língua inglesa, tá bom? Então, gente, olha só, né, como é que a gente vai, então, né, pensar aqui, tá, essa questão da língua inglesa, tá bom? Nós vamos agora, né, pegar aqui algumas palavras aqui, ó. Da mesma forma, né, que existem palavras, né, existem aí também alguns costumes ou palavras de ação, ou seja, verbos, que também derivam da língua inglesa. Observe os exemplos. Esbofetear é um exemplo, liderar, boxear, né? E na área de informática a gente está careca de ver, né? Vários exemplos aí. Deletar, ripar, internet, web, mouse, etc. Tá bom? Então, gente, tá? O que a gente vai fazer, então? Vocês vão reler aquele texto lá da Curiosidade Mata e, com o auxílio de um dicionário, vocês vão realizar no caderno de vocês a tradução daquele texto que a gente fez, né, aquela pecinha teatral, para a língua inglesa. E vão grifar e observar ali as palavras que vão aparecer, que vocês veem que tem influências aí na nossa língua, né? Como aquelas palavras que eu coloquei lá antes. Uísque, pijama, tá? Ok? É isso. Gente, a nossa aula já está chegando ao final. Gostaria muito de agradecer a todas as interações de vocês. As participações foram muito interessantes, né? Infelizmente, o nosso tempo já está acabando. Então, gente, tchau para vocês. Obrigada, professor Mauro. Obrigado, professora. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.
e a gente vai se vendo. E olha, gente, não se esqueçam, tá? Tá o QR Code aí e também o link para que vocês deem a sua opinião sobre essa aula e coloquem também suas sugestões e dúvidas, tá bom? A gente vai ler tudo com muito carinho. Obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau.